Olá, pessoal, boa tarde. Professor Douglas Arruda, de língua portuguesa, e nossa aula será um pouquinho diferente. Eu deixei gravado esse conteúdo para vocês, tá? Pois eu estarei aplicando a prova paulista. Então, para vocês não perderem a aula, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda geração modernista, a poesia de 30, que são as aulas 16 e 17 do CMSP. E vamos trabalhar as habilidades EM13 LGG 602 e EM13 LP 49. Vamos lá? Então, para iniciar a aula de hoje, quais serão os conteúdos que nós iremos trabalhar? Vamos falar sobre a segunda geração modernista, a poesia de 30, quais eram ou quais foram as principais características e o que estava ocorrendo naquela época, qual que era o seu contexto histórico. Lembra do período conturbado de 1929, da crise econômica que ocorreu em Nova York? Então, as coisas não estavam bem, mas vocês vão entender um pouquinho melhor assistindo a aula de hoje. E também não poderíamos deixar de falar de Carlos Drummond de Andrade. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Alguém tem alguma ideia? Então vocês vão saber logo mais. Então, quais são os objetivos? Quais são os objetivos que nós iremos trabalhar? Então, a gente vai reconhecer as características poéticas, da segunda geração modernista, e também nós iremos identificar características da obra de Carlos Drummond de Andrade. Ok? Então, para começar, eu deixei uma pergunta norteadora, falando: é verdade que a segunda geração modernista deixou um legado riquíssimo, tanto na poesia quanto no romance? Mas será que essas duas formas de expressão eram idênticas? Sim ou não? Para vocês responderem isso, vocês vão precisar retornar ao mapa mental que nós fizemos no terceiro bimestre sobre a segunda geração modernista. E você vai refletir sobre a pergunta acima. Ok? Além disso, será que as características da poesia eram as mesmas do romance? E o que pode ser diferente na prosa e no verso? Você sabe responder? Para deixar ilustrado, coloquei aqui para vocês algumas fotos das aulas anteriores. A gente trabalhou a Semana da Arte Moderna, demos início também à primeira fase do modernismo, e aqui algumas fotos que vocês apresentaram, o trabalho das vanguardas europeias. Ok? Aqui está falando um pouquinho mais sobre o modernismo, de 1930, o realismo, o regionalismo, a denúncia social e a poesia. A gente vai falar também da linguagem, de temas, de estilo. E, principalmente, vocês vão entender, vocês vão fazer a comparação da poesia e a prosa na segunda geração modernista. Quais são as diferenças? Quais eram as similaridades? E não poderia deixar de falar também dos principais autores da poesia de 30. Então, como já demos início, falando sobre Carlos Drummond de Andrade, ele foi o precursor disso. Então, fala de modernismo, você lembra Carlos Drummond de Andrade. Também não poderíamos deixar de citar Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Opa! Aqui eu deixei uma pergunta para vocês, tá? Então vocês vão ler e responder. Vou passar até rápido o slide que já tem a resposta. E vamos falar um pouquinho mais desse poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Conhecer a sua história, as suas obras, versos, prosa, tá? E para finalizar com chave de ouro, já deixei o mapa mental, tá? Um resuminho para vocês, mamão com açúcar, hein? Para vocês registrarem, anotarem no caderno. Então, na próxima aula, eu irei visitar o caderno de vocês. E também eu deixei separado um link no YouTube falando um pouquinho mais, dessa segunda geração, a poesia de 30. Então, se vocês puderem acompanhar, assistam, ok? Valeu, terceirão! É nóis!